queridos, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os povos pré-colombianos. Isso mesmo, os astecas, os maias, os incas e todas as relações de características comuns, culturais, sociais e políticas. Então fica ligado, tá? A aula de hoje é sobre os astecas. Vamos lá conhecer a civilização asteca. Bom, a civilização asteca ela vai ser caracterizada pela relação dos povos guerreiros que viviam ali na região do México entre 1345 e 1521. A gente vai ver que ele começa a se estabelecer na cidade do México, começa a se expandir tanto para o norte como para o sul, começam a fundar sua primeira capital, né, Tenochtitlan. E aí essa civilização, para alguns historiadores, vão surgir na relação de um povo tolteca, né, de um povo xinenecaca, que eram outras tribos anteriores que vão dar origem aos povos astecas que estudamos, que conhecemos. E aí, nessa origem de Tenochtitlan, né, a capital dos astecas, conta a lenda que os astecas receberam uma revelação do Deus e seus deuses se revelavam, contavam histórias, e dentro dessa revelação diziam que a cidade deveria ser construída num local onde o povo encontrasse água, devorando uma serpente em cima de um cacto. Então essa relação dos astecas começaram a praticar sua viagem na relação do sul, em outras localidades próximas do México, e começaram a ir às margens do lago Tenoco, né? E aí começaram a se organizar e criar essa relação dessa cidade, como surgiu, né? Essa foto que a gente tá vendo aí, ó. Tem o templo, a pirâmide, o lago, tem a relação de como era construída toda essa característica dos povos astecas. Bom, em relação à organização social, a gente vai ver que havia um imperador. E esse imperador era visto pela população como um deus. Então ele era tratado, ele era adorado, era visto como um deus que ia organizar ali. Ele precisava ter experiência de guerra, mostrar força e poder dentro daquele contexto da sociedade asteca. A gente vai ver também que existe uma hierarquia. Ou seja, primeiro tem os sacerdotes, depois os chefes militares, a gente tem os comerciantes, artesãos, camponeses, trabalhadores. Então, toda essa classificação, essa divisão dessa classe, a gente vai ver nessa pirâmide, ó. Uma pirâmide social, para mostrar quem é que tinha mais poder e a relação de como é organizada a sociedade. Bom, e aí quando os historiadores, né, vão começar a ver a relação desses astecas, né, vão provar que a relação que os europeus começaram a se surpreender a maneira que eles eram organizados, as cidades belíssimas, né, repletas de praças, centros religiosos e vários outros monumentos. Então, tudo isso vai começar a organizar e mostrar como é que esses povos estavam organizados em classes sociais, né? Na divisão social que existia. Os aspectos culturais vão influenciar muito, né? A grande influência da religião na vida da população, os sacrifícios humanos, o politeísmo. Por serem um povo guerreiro, as guerras teriam dois grandes objetivos. O primeiro seria para obter imposto das cidades conquistadas e também, né, para capturar prisioneiros que eram oferecidos como sacrifício aos deuses, sacrifícios humanos. Então, para ser sacrificado para os deuses era algo como um herói, era algo muito bonito, de poder, de coragem. Então, muitas pessoas alguns guerreiros, algumas práticas ali, conflitos que existiam, e o vencedor era sacrificado em algumas civilizações. Então, tudo isso vai gerar uma relação de poder, de heroísmo, sabe? E aí, o sacrifício humano era algo comum. A gente, quando começa a estudar e vê assim, é muito estranho, nossa, causa medo, mas é algo comum da civilização, né? Era algo comum da civilização asteca. E o politeísmo, professora? Bom, politeísmo, ele vai ter uma característica muito comum com os deuses, né? Quando se fala politeísmo, eu adoro vários deuses, deus da colheita, deus do sol, deus daquilo, deus daquilo. Então, cada deus desse tem uma representatividade para o povo. Por isso que a religião é algo tão forte na vida da população. Politeísmo, ele vai acreditar em vários deuses, né? Nós somos monoteístas, porque adoramos o único Deus.
E os astecas politeístas, que tem Deus da chuva, Deus da colheita, Deus da boa plantação, Deus do sol e etc. Essa civilização, né, que tinha essa religião politeísta, adoravam diversas divindades, né, que muitas vezes se tornavam parte humana, parte Deus, partes fenômenos da natureza. Então, toda essa relação desse costume, desse sacrifício, muitas vezes eram classificados como os bárbaros, né? Mas os astecas eram bem desenvolvidos, né? Desenvolveram a relação do calendário próprio, desenvolveram o conhecimento na matemática, conhecimento na relação escrita, né, dos símbolos e desenhos, que representavam muitas vezes suas falas. Na relação cultural, a gente vai ver que os sacerdotes representavam a relação de ser o médico, né, de ser o curandeiro, de ser o responsável por cuidar da sociedade quando adoecesse ou quando tivesse qualquer outro problema relacionado ali dentro daquela civilização asteca. Em relação à atividade econômica, a gente vai ver que os astecas aprimoravam a relação da guerra, e a guerra seria uma das atividades econômicas para manter esse tributo desses sacrifícios aos deuses, né? A gente vai ver que com a escassez das terras férteis, eles vão desenvolver jardins flutuantes, as chinampas. O comércio vai se desenvolver para a relação com mercadorias, o crescimento, né? A gente vai ver que tem também a cobrança de impostos, né, inseridos aí por essas cidades que eram conquistadas e diversos outros fatores. Bom, essa imagem aí são as chinampas, tá vendo? É como se fosse uma terra, né, uma espécie que eles construíam uma terra sobre o lago e ali eles plantavam seus alimentos e ali, nessa superfície, é que eles poderiam ali praticar o cultivo de vários produtos. Dentro dessa civilização, a gente vai ver que eles possuíam uma autoridade suprema, né? Com amplos poderes, tanto políticos, administrativos e religiosos. Então, só para a gente revisar, bem bacana, os astecas são o povo guerreiros, tinham uma relação da guerra para impostos e captura de prisioneiros. A sua sociedade estava organizada em sacerdotes, chefes militares, relações camponesas, né, naquela pirâmide que a gente viu, a agricultura, nessas chinampas, né, nessa organização, pelos problemas que eles enfrentaram na terra. A gente vai ver que eles vão desenvolver muitas técnicas, artesanato, objetos de ouro e prata. A relação religiosa, a gente vai ver que tem os sacrifícios humanos, a força da natureza, os deuses, desenvolver o calendário, desenvolver a matemática, ai que legal, matemática aí, ó. Desenvolver os desenhos, símbolos que é a representação das suas escritas. Então, tudo isso contemplava a civilização asteca. Beleza? Um cheiro!